Você provavelmente já ouviu falar em ataques de ansiedade ou ataques de pânico. Episódios de pico de ansiedade são chamados de ataques de pânico. Eles são comuns e podem causar muitas limitações. Ocorrem quando uma pessoa experimenta um intenso e repentino medo ou desconforto, acompanhado de uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Essas sensações costumam ser acompanhadas de sintomas físicos, como coração acelerado, tontura e falta de ar. Esses sintomas geralmente têm um pico nos primeiros 10 a 20 minutos, mas também podem durar mais tempo. É comum que as pessoas com ataques de pânico procurem seus médicos ou emergências achando que estão tendo algum ataque cardíaco ou sofrendo de uma grave doença clínica, o que gera muitas visitas ao pronto-socorro. Os ataques podem ocorrer em situações ameaçadoras, como apresentar um trabalho escolar, ou em situações imprevisíveis, inclusive enquanto a pessoa está dormindo. Quando a pessoa apresenta esses sintomas, dizemos que ela teve um episódio de pânico. O episódio de pânico pode estar presente em diversos transtornos mentais, como depressão, ansiedade, toque, entre outros. Porém, quando os episódios se tornam frequentes, ocorrem em diferentes situações, são inesperados e fazem com que a pessoa esteja sempre preocupada ou deixe de realizar suas atividades por medo de apresentar ataques de pânico, dizemos que ela desenvolveu um transtorno de pânico. O transtorno de pânico é 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens e costuma ocorrer pela primeira vez próximos dos 24 anos de idade. Não se sabe ao certo as causas do transtorno de pânico, mas parece ser necessária uma combinação de fatores genéticos, ambientais, adversidades na infância, traços de personalidade e fatores estressantes. Seu curso geralmente é crônico e recorrente, sendo que a maioria das pessoas apresenta melhora dos sintomas ao longo do tempo. A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, descreve os critérios diagnósticos de um ataque de pânico. A pessoa precisa experimentar o início abrupto de pelo menos 4 dos 13 sintomas a seguir: palpitações ou batimentos cardíacos acelerados, dor ou desconforto no peito, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, náusea, tontura, calafrios ou ondas de calor, formigamento, despersonalização, que é a sensação de estar separado de si mesmo, ou desrealização, que é a sensação de que o mundo ao redor é irreal ou distante, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Além disso, o DSM-5 diz que, para alguém ser diagnosticado com transtorno de pânico, também precisa experimentar preocupação persistente ou mudança do comportamento devido aos ataques de pânico. Além disso, os ataques de pânico não podem estar relacionados ao efeitos de alguma substância, como uma droga ilícita ou um medicamento. Por isso é bom avaliar se podem estar sendo ocasionados pelo uso de anorexígenos, cafeína, estimulantes como cocaína e anfetamina, cannabis ou álcool. Finalmente, para o transtorno de pânico ser diagnosticado, os ataques de pânico associados não podem ser melhor explicados por outro transtorno de ansiedade, como a agorafobia ou transtorno de ansiedade social. As pessoas com transtorno de pânico não podem prever onde o ataque de pânico acontecerá. Por isso é importante procurar tratamento antes que se desenvolva algo chamado de evitação, que é quando a pessoa evita ativamente os lugares onde ocorreu um ataque de pânico anterior. Evitar essas situações pode reduzir temporariamente os sintomas de ansiedade, mas torna a vida diária muito difícil, não é mesmo? Além disso, evitar essas coisas não impede que os ataques de pânico aconteçam. Às vezes, as pessoas ficam ansiosas só de pensar na possibilidade de ter um ataque de pânico. Isso é chamado ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória pode ser particularmente debilitante, porque pode fazer com que a pessoa se torne reclusa e opte por suportar os ataques sozinha em casa, para não correr o risco de ter um ataque em público, o que pode levar ao desenvolvimento de agorafobia, que é o medo de entrar em locais com muitas pessoas. Tratar alguém com transtorno de pânico geralmente envolve psicoterapia, medicação ou ambos. A terapia cognitivo-comportamental tem sido um tipo eficaz de psicoterapia para pacientes com transtornos de pânico, e o tratamento se baseia em 5 etapas fundamentais. Primeiro, é realizada a psicoeducação, ou seja, a pessoa aprende sobre o transtorno de pânico e como identificar certos sintomas.
assistir esse vídeo pode ser considerado como parte dessa etapa. Em segundo lugar, os ataques de pânico são monitorados e acompanhados por meio de um diário, no qual são descritas as situações em que ocorreram, possíveis gatilhos e sensações vivenciadas. Terceiro, são ensinadas técnicas de respiração e relaxamento. Quarto, são repensadas as crenças sobre a gravidade de um ataque de pânico com o objetivo de passar do pensamento catastrófico para o pensamento realista sobre a natureza dos ataques de pânico. E quinto e último, a exposição gradual da pessoa a sintomas que provocam medo e ansiedade. Se forem usados medicamentos para tratar o transtorno de pânico, os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são a primeira linha de tratamento. Mas também podem ser usados inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase, a mirtazapina e benzodiazepínicos. Entre os ISRS eficazes para o tratamento do pânico estão a fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Não há evidência de que uma dessas medicações seja superior às outras, e a escolha da melhor droga é baseada no perfil de efeitos colaterais, meia-vida, interações medicamentosas e questões de custo-benefício. Entre os duais, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, estudos comprovam boa eficácia da venlafaxina. Mesmo assim, continua sendo considerada a segunda linha de tratamento por causar aumentos da pressão arterial. Já os antidepressivos tricíclicos parecem ser mais eficazes na redução dos ataques de pânico do que na evitação e na ansiedade antecipatória. Entre as opções estão a imipramina e clomipramina, mas também são consideradas segunda linha por terem mais efeitos colaterais que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Estudos sugerem que a mirtazapina, um antidepressivo atípico, também seja eficaz no tratamento de pânico. Já os medicamentos benzodiazepínicos, conhecidos como calmantes, devido ao seu efeito relaxante, também podem ser usados, embora o uso desses medicamentos possa levar a efeitos colaterais indesejados, como tolerância, dependência e abstinência. Por terem um efeito mais imediato, geralmente são usados no início do tratamento, até que o efeito dos antidepressivos se inicie, o que costuma levar entre 2 e 8 semanas após o início do tratamento. Normalmente, dá-se preferência para as drogas de meia-vida mais longa, como clonazepam, do que as de meia-vida mais curta, como alprazolam, para evitar dependência. Estudos apontam as vantagens de se manter o tratamento por cerca de 12 meses após o controle das crises. Dada a cronicidade e a taxa de recorrência da doença, não são raros tratamentos mais prolongados. No geral, com a terapia cognitivo-comportamental e a medicação, muitos pacientes podem ser efetivamente tratados para o transtorno de pânico. Certo, agora um rápido resumo. O transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados, que geralmente atingem um pico nos primeiros 10 a 20 minutos, embora alguns possam durar horas. Um ataque de pânico é um episódio súbito de medo intenso ou desconforto que pode incluir sintomas físicos, como palpitações cardíacas, dor no peito, sudorese, tremores e dificuldade para respirar. Às vezes, o transtorno de pânico fica tão ruim que a pessoa deixa de realizar as atividades que acha que poderiam desencadear um ataque, prejudicando gravemente o seu dia a dia. O tratamento pode envolver uma combinação de psicoterapia e medicação. A terapia cognitivo-comportamental é a psicoterapia mais eficaz para o transtorno de pânico. Medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos também podem ser necessários.